Olá pessoal, eu sou o Dr. Fernando Santella. Hoje eu estou com um convidado aqui, que é um paciente, né? O nome dele é Tides, a gente se conheceu no hospital, ele voltou em consulta comigo e hoje a gente veio contar um pouco da experiência dele e da esposa Daniela, que acompanhou todo esse período. Duas experiências distintas com relação à Covid, né? A experiência dele como paciente e dela como esposa, que acompanhou o tempo dele de internação, numa internação grave. Ele tem 39 anos, né? Ficou 28 dias entubado na UTI, né? Passou por uma experiência muito difícil, né? Acabou com algumas sequelas, né? A principal delas, a neuropatia do doente crítico, que é o fato dele ter ficado entubado muito tempo com sedação, né? Inclusive com bloqueadores neuromusculares, faz com que o sistema nervoso dele pare de funcionar, pare entre aspas, né? O sistema periférico pare entre aspas, para que a ventilação seja efetiva, e isso depois gera uma consequência de fraqueza muscular, fragilidade muscular, dificuldade neurológica para que ele se movimente, e isso foi uma das sequelas que o deixou por enquanto, né? Isso é uma sequela reversível, né, Tides? Sim. Conta pra mim, cara, como é que foi quando chegou no hospital, como é que foi antes do hospital, como é que foi durante o hospital e depois que você acordou? Conta aí, cara. Eu só lembro que eu estava em casa, passando falta de ar, fui fazer uma inalação. A inalação acho que piorou tudo. Certo. Minha esposa chegou, estava já com as pontas dos dedos roxa, os lábios roxos, uma respiração ofegante, 53 de saturação. Então foi tempo de correr para o hospital. Eu não lembro do caminho que eu fiz, que fui trazido, não lembro de deitar na entrada no hospital. Eu só lembro de ter acordado. Não sabia quanto tempo eu fiquei internado, o que tinha acontecido. Quando descobri que eu estava no hospital com Covid, chorei muito, de medo, porque a gente vê na televisão apenas morte. Ninguém fala das pessoas que saem vitoriosas da Covid. E a enfermeira foi fundamental, foi me acalmando, até que eu fiquei tranquilo, né? Certo. Mas foi uma experiência, assim, fora de série. Você acordou e você nem sabia onde você estava? Não tinha noção do que hospital que eu estava. Quanto tempo tinha passado? Quanto tempo estava. Eu conseguia ver a pulseira no braço, mas não conseguia ler. Sabia que tinha os fios, mas eu não podia tirar, eu tinha consciência disso. Certo. Estava ali, estava importante. Certo. O monitor, mas não tinha noção do que estava acontecendo. A gravidade da situação. Certo. Eu não tinha a mínima noção. Eu vim descobrir essa gravidade aí quase uns 10 dias depois. Certo. Que eu fui descobrir o tempo que eu fiquei internado, a gravidade. Cara, estou descobrindo ainda. Sim. Como tudo foi, né? Sim. Tudo aconteceu. E você teve a impressão de que parecia 5 minutos de sono, Sim, né? um cochilo de 5 minutos. Acordei totalmente descansado, não senti nada, não doeu nada. Ainda falo com minha esposa, quem sofreu foi ela, não Sim. eu. Eu não sofri nada nesse hospital. Nesses 47 dias de internação, eu não sofri nada. Pois é, e você passou por diálise, você passou por uma situação de gravidade extrema, quase de óbito. Daniela, como é que foi para você esse troço todo? Conta pra gente. Olha, foi difícil, porque eu quando ele internou no primeiro dia, e o doutor falou assim pra mim, olha, ele tá muito grave, tá gravíssimo. E eu não tinha noção, eu achei que ele ia ficar só uma semana e ele ia voltar pra casa. Certo. Aí quando o doutor me ligava e falava do caso dele, da gravidade, né, que o Covid estava causando muito coágulo, né, na corrente sanguínea, que ele precisava fazer diálise. No dia 10 de julho, quando o doutor me ligou e falou, Dani, o TID tem que reagir em 48 horas, senão a gente vai perder ele. Certo. Né? Foi quando entraram com a diálise, né, e aí eu me desesperei. Nessas horas, eu só sabia realmente clamar a Deus. Levantamos um clamor no dia 10 de julho, meio-dia, e à noite as madrugadas, pela vida dele, pela vida de todos, né, que estavam na UTI. Mas desestabiliza a família totalmente. Nós temos 2 filhos, né, um de 7
7 e um de 11. Os meninos sentiam muita falta dele. Eu não conseguia ficar na minha casa, eu tinha que ir para a casa do meu irmão, que já tinha tido Covid, tinha se recuperado, né? A mãe dele estava no hospital de campanha do Ibirapuera já há 9 dias também internada, porque ele pegou dela, que ele foi socorrer ela. E então eu não podia falar totalmente como que ele estava, porque alterava, né, a saturação dela, mas nós sentimos assim que a cada dia só pedia um dia a mais para Deus. Senhor, eu quero só mais um dia com meu marido, permita que ele reaja. Puxa vida. E quando diziam que ele pronava, que o dedímero dele estava 50 mil, e o doutor falou, olha, o tolerável é 1000. Sim. O país está com 50 mil, estava 5 vezes mais, né? Dedímero, lembrando que é um marcador de trombose, né? Quando a gente faz esse exame, tanto em âmbito ambulatorial ou em âmbito de UTI, a gente procura, não trombose, né? Mas quando a gente tem marcadores de tromboses, lesões trombóticas, o dedímero se eleva, né? Ou seja, o dedímero negativo exclui tromboses. O dele, a nossa referência é perto de 300, 400, até 3.000 a gente tolera a anticoagulação profilática, acima de 3.000 a gente entra com anticoagulação plena, já pensando em tromboses tanto pulmonares quanto cerebrais, né, periféricas, e o dele estava 50.000, né, ou seja, um valor de dedímero absurdamente alto, né, extremamente elevado, que podia levá-lo a lesões, à morte, a lesões muito graves, né? E como é que foi quando ele teve alta, né? Quando é que ele teve alta da UTI, que ele teve alta do hospital? Foi uma alegria muito grande, né? Eu não dormia, né? Certo. E aí foi a primeira vez que eu consegui ter um sono tranquilo. Sim. Né? E aí a primeira videochamada, gente, a videochamada faz toda a diferença. É emocionante. Emociona muito, deixa a gente aliviada com o coração tranquilo, né? Porque nesse meio tempo, quem conversa com você é o profissional de saúde, é o médico que liga para as famílias. Eu faço isso sempre, né? Todos os dias a gente faz esse mecanismo de ligar para as famílias e dizer assim, olha, o paciente está assim, está assado, mas o familiar não vê, né? Você não vê, e quando você vê de fato que e a forma como você ouviu, né? Eu li alguns boletins. Era desesperador mesmo, realmente desesperador. Sim. É muito difícil para a gente, né? É muito difícil, inclusive, para a gente passar para vocês a real e situação. Como passar, né? E como passar, exatamente. É muito difícil tudo isso. E quando teve alta e foi para casa, foi uma alegria. Nossa, foi uma festa. Né? Nasceu de novo, né, cara? Nasci de novo. Só 2 aniversários. Quando ele foi pro andar, não Covid, que eu pude Nossa, visitar ele. já foi uma beleza. Eu abri a porta e vi ele sentadinho na poltrona, nós choramos muito. Sim. Né? Foi muito emocionante. Quase 2 meses sem se ver, né? Exatamente. Sim. Então eu percebi ali o quão Deus foi misericordioso com a vida dele, o quanto Deus foi bom. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter a mesma oportunidade. Infelizmente, às vezes também por questões de doenças já pré-existentes que as pessoas têm, não conseguem reagir, né? Tá aí de hipertenso, estava acima do peso. Sim. Então a gente sabe que as chances dele eram muito poucas, né? Certo. Mas eu em nenhum momento desisti dele. Eu até falei para Deus, Senhor, se o Senhor quiser, me leva, mas não leva meu marido, porque ele vai cuidar melhor dos meus filhos. Lembrando que a doação de sangue foi fundamental. Fundamental, né? A doação de sangue foi A campanha de doação de sangue é fundamental, é muito importante. Olha só, mais uma prova viva. E o Thaís é doador, viu? Eu sou doador. Poxa, legal. Eu sou doador também, viu? Tenho carteirinha e tudo. Tenho isso de hábito também. Vencemos? Vencemos. Graças a Deus. Parceiro, Deus abençoe. Amém. Né? A gente agradece muito o depoimento. Bom trabalho, doutor. A gente agradece muito o depoimento. As pessoas envolvidas agradecem todo esse depoimento, essa forma da gente expressar e as pessoas entenderem um pouco. Toda a equipe hospitalar foi muito boa. A gente agradece a todos também. Beleza, gente? Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.